nome é Toshihiro Yoshida, Yoshida sem H, porque houve um erro de registro. Mas agora estou convivendo com esse nome errado mesmo. Eu nasci em 8 de fevereiro de 42, época sou aquariano, né? Época da Segunda Guerra Mundial, morava na roça. E na cidade que eu nasci chama Pompeia, bem no interior do estado de São Paulo. Eu nasci em Pompeia, depois tivemos mudança para Tupã, que é uma cidade vizinha, né? E sempre atuando na área da lavoura, né? Plantava amendoim, algodão e outros produtos. Depois de 2 anos e meio em Tupã, nós fomos para Junqueirópolis, que é uma cidade recém-criada lá no interior, bem no interior, perto de Mato Grosso já. E ficamos 6 anos lá em Junqueirópolis. Eu fiz o meu ginásio em Junqueirópolis, estava fazendo numa cidade vizinha, porque na minha cidade não tinha ginásio, chamava Dracena, e estava no 2º ano. Foi quando, por necessidade da família, meu pai já tinha vindo para São José dos Campos, através de uma doença que contraiu de pulmão, né, da tuberculose, e a informação que a gente tinha, a família tinha, que São José dos Campos era uma cidade muito boa para tratamento, né? Tinha Campos Jordões, São José dos Campos, e escolhemos São José dos Campos, e meu pai veio junto com o meu irmão mais velho. E eles ficaram 2 anos e depois a família toda resolveu vir aqui para São José. Foi quando nós começamos a nossa vida aqui na cidade, que nos acolheu muito bem. Como eu disse, eu estava no 2º ano do ginásio, eu me matriculei, porque naquela época tinha exame de admissão, né? Era tipo de vestibular. Então, eu estava no 2º, eu não precisei fazer a admissão de novo aqui em São José dos Campos. Fui para João Cursino, ali na Praça Afonso Pena, e eu fiz ali a ginásio e o científico. O ginásio, eu tive professores realmente muito bons, 2 que eu queria citar, que foi Everardo Passos, né? Que inclusive tinha um nome lá da TEP, Everardo Passos. Ele era professor de latim, imagina. Onde eu estudava não tinha latim. Quando eu cheguei aqui, tinha latim, eu tive muita dificuldade para... E tinha outro professor que era muito importante para a escola, que era o professor Simão, que inclusive é o pai do Vitor Schuster, né? Ele era professor de matemática e ele deu um ensinamento para várias gerações aqui, né, na cidade. Aí eu fiz o ginásio, terminei, eu resolvi fazer científico. Naquela época a pessoa ia para normal, para a carreira de professor, né? Ou para o clássico, que era para advogado, para a área de humanas, né? E eu fui para a área mais técnica, que era o científico. Eu fiz 3 anos de científico, lá na mesma escola, e quando me formei, aí eu tinha que cuidar da vida, né? Eu tentei entrar nessas escolas famosas naquela época, a Engenharia de São Carlos, a Politécnica, o ITA eu não descartei porque era muito difícil. Apesar de eu tinha colegas meus da classe do João Cursino que inclusive entraram direto aqui no ITA, era como se diz, férias. E eu tive problema com 1 ano antes, meu pai faleceu, né? Não foi por problema da tuberculose, mas por outras complicações, acabou falecendo. E eu não tive condições de estudar fora, por causa das despesas. Aí eu resolvi fazer economia. Foi um curso recém-criado aqui na Faculdade de Ciências Econômicas do Vale do Paraíba. Ainda não tinha fundação Univap. E essa faculdade me acolheu, tinha já direito há algum tempo, né? E depois foi criado o curso de Economia. Então eu fiz o curso de Economia de 62 até 65, foi a minha formação profissional.
Aí, depois disso, eu tive a oportunidade de procurar emprego, né? Porque quando estava no ginásio e no científico, eu estudava durante o dia, e aí, como a economia era à noite, eu fui procurar emprego. O meu primeiro emprego foi numa empresa chamada Bendix Home Appliance do Brasil, onde hoje funciona a TI. Foi a Band e a TI, isso foi nos idos de março de 62. Eu entrei como auxiliar de departamento pessoal, começando minha carreira na indústria. Então, eu fiz a economia, aí quando eu entrei na economia, como era curso noturno, fui trabalhar na indústria. Eu tinha trabalhado já como serviço de meio expediente, escritório de contabilidade, uma empresa comercial, mas isso realmente nem era registrado nem nada. Então, eu comecei para valer mesmo a carteira profissional em 62. Eu fiquei nessa empresa até 69, até o final de 69. Foi quando a empresa decidiu suspender as atividades aqui em São José dos Campos, né? E encerrou as atividades no final de 69. Exatamente nesse período estava sendo criada a Embraer. A Embraer foi criada 19 de agosto de 69, um decreto-lei, e começou as atividades em 2 de janeiro de 70. Então, quando a empresa ia começar, ficou sabendo de que muitos profissionais da Bendix poderiam ser úteis para a empresa, eles contrataram mais ou menos 50 pessoas dessa empresa que estava encerrando e começaram na Embraer. Eu comecei na Embraer em 5 de fevereiro de 70 e a Embraer começou em 2 de janeiro de 70, um mês depois do início das atividades. Então, tem uma história aí da Embraer sobre 2 de janeiro de 70, o número do endereço da Embraer é 2170. Faria Lima, 2170, exatamente foi o dia que iniciou a atividade. Então, eu fiquei na Embraer. Eu vim como chefe da contabilidade industrial, chefiei a implantação de sistema de custos, sistema de controle patrimonial, né? E como chefe da contabilidade industrial. Fiquei 2 anos e meio, quando a empresa da onde eu tinha saído, o grupo, né, que é o Grupo Eluma, me convidou para voltar. Tinha uma vantagens não só profissionais, né, mas como financeiro também, acabei voltando para esse grupo. Nesse grupo eu fiquei 4 anos e como contador geral da empresa, aí tem uma historinha também. Como eu era contador geral e eu não tinha feito técnico de contabilidade, eu não podia assinar balanço. Aí eu fiz economia, né? Aí eu fui fazer um curso de Ciências Contábeis em Taubaté, na Universidade de Taubaté, e eu fiz em 1 ano o curso de contábeis. Aí quando eu recebi o diploma, eu consegui assinar um balanço da minha vida, porque a empresa consolidou na matriz toda a parte contábil, e eu tive a oportunidade de só assinar um balanço. Mas foi muito bom, porque tive a oportunidade de ter mais uma profissão aqui que foi muito útil para mim na área contábil, né? Depois desse trabalho na Band, depois de 4, 5 anos, foi a Embraer que me convidou de novo para voltar para a Embraer. Aí para assumir uma diretoria administrativa e financeira de uma subsidiária que ia ser criada, né, lá em Sorocaba.
Aí eu fui para Sorocaba, junto com mais 2 companheiros da Embraer, meus companheiros chamados Reis e o Bentin, né? E fomos lá para poder representar a Embraer dentro da empresa. Trabalhei 2 anos e meio lá na Gematic, era uma empresa muito problemática, realmente foi muito difícil esse período. E depois de 2 anos e meio, quando a casa já estava em ordem nessa empresa, a Embraer me convidou para voltar para assumir a auditoria interna, porque a diretoria tinha acabado de criar o departamento de auditoria interna e eles pediram para que eu implantasse, junto com a consultoria, a auditoria e depois gerenciasse. Nessa função de auditoria interna eu fiquei por 17 anos, assessorando a alta administração da empresa, não só a diretoria, mas o conselho fiscal, o conselho de administração, e atendia também o pessoal da auditoria externa e o pessoal do Ministério da Aeronáutica, que nós estávamos vinculados ao Ministério da Aeronáutica, né? Naquela época era o Ministério mesmo. E com isso eu tive oportunidade de conhecer o pessoal da Força Aérea Brasileira, o pessoal de outras empresas de auditoria, foi muito gratificante. E nós implantamos um sistema de auditoria bem operacional. Então, nós, geralmente, o auditor é taxado de chato, aquele negócio todo, né? Mas nosso trabalho é bem mais operacional, então tivemos a oportunidade de contribuir bastante com a Embraer. Nós fazíamos não só aqui todos os setores da matriz, mas naquela época nós tínhamos já 2 unidades no exterior, nos Estados Unidos, lá na Flórida, né? Em Flórida, e em Paris, em Le Bourget. Então, essas 2 unidades a gente também trabalhava a gente, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, a gente ia lá para poder fazer acompanhamento. E, então, foi também uma experiência muito gratificante. E além dos nossos filiais na Neiva, por exemplo, que tinha, né, também fazíamos o trabalho, e além de outros trabalhos junto ao Ministério da Aeronáutica. O próprio Ministério da Aeronáutica, de vez em quando, requisitava a gente para poder ajudar nos trabalhos aí. Inclusive, eu tive uma vez lá em Fortaleza, junto com o grupo da FAB. Então, esse período foi muito interessante. Então, a privatização da Embraer realmente era uma necessidade, porque estava passando por várias dificuldades financeiras, tudo, porque a Embraer, naquela época, já atuava de uma forma bastante intensa no mercado externo. Então, era difícil conviver toda essa burocracia de uma estatal, né, que a Embraer era estatal, que são muito rígidos e não dava para poder desenvolver operacionalmente as atividades na condição de estatal. Então, foi promovida a privatização, foi uma dificuldade muito grande fazer a privatização, porque o sindicato era contrário e tentava convencer os empregados para resistir contra a privatização, mas depois de um trabalho muito intenso, interno, e através de consultorias para definir o valor também, né? Então eu participei dessa comissão que ajudou na privatização. E aí, em 7 de dezembro de 94, finalmente saímos aqui de São José dos Campos, e lá para a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, né? Tem um episódio também. Nós saímos daqui, a diretoria e mais o pessoal que tinha acompanhado esse processo da privatização, nós fomos no micro-ônibus, né? E fomos escoltados até mais ou menos na pedágio ali, porque nós tinha risco do pessoal do sindicato poder fazer alguma coisa, né?
e fomos para São Paulo. Quando chegamos perto da Bolsa de Valores também foi acompanhada por viaturas também para dar essa proteção para o pessoal que estava indo. Depois, finalmente, dia 7 de dezembro, foi descido o martelo do leilão, né? E aí a empresa foi privatizada. Aí começou uma nova fase, né? Depois da privatização, que realmente foi um grande desafio, mas foi para o bem da empresa. A Embraer, agora privatizada, o grupo que assumiu foi a Bosano Simons, né? E junto com outros sócios, e o governo ficou com uma ação que chama Golden Share, e isso dá condição para que avalie todas as questões aí políticas principalmente nos programas militares, tá? Estratégicos e militares. Então, através dessa ação que chama Golden Share, o governo continua até hoje interferindo na empresa. Agora mesmo nessa criação da nova empresa com a Boeing, né, está tendo muita discussão aí dentro da sociedade aí brasileira, no meio empresarial, mas essa semana mesmo, semana passada, né, teve um advogado que entrou através de um pedido, também não sei de quem, mas para suspender essa negociação. Mas aí o tribunal derrubou essa ação e agora voltou à normalidade, né? Mas a Embraer está tendo dificuldades aí ainda não está totalmente aprovada pelo governo. Agora, com esse novo governo, pode ser que isso realmente logo no começo seja finalizado. Então, a privatização foi muito difícil, mas para a empresa foi realmente um grande passo, porque com a privatização a empresa efetivamente com novos recursos, né, e com uma nova administração conseguiu ampliar esse mercado externo que é muito grande e chegou a ser a terceira maior empresa de aviação do mundo, né? Só fica atrás da Boeing, a Airbus, e a Embraer é terceira. Tem um competidor que é tradicional, que é a Bombardier, né? Que, aliás, essa participação da Boeing, no meu ponto de vista, deve ser mais em função da Airbus ter adquirido a Bombardier. Então, eles vão atuar no mercado que sozinha seria muito difícil. E aí veio em boa hora a proposta da Boeing de participar, fazer uma outra empresa junto com a Embraer. Então vai dar praticamente as mesmas condições da Airbus com a Boeing, com a Embraer e Bombardier. Então isso foi um grande passo para que a Embraer possa manter no mercado de aviação comercial, que é o foco dessa nova empresa, é a aviação comercial, não envolve a área de estratégica, nem segurança, tá? Então, por exemplo, esse avião de carga, né, KC-90, vai manter com a Embraer, a produção, tudo. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, foi um grande negócio, vai ser um grande negócio essa fusão e a criação de nova empresa com a Boeing, né? Então, eu acho que foi muito positivo. Na Embraer, quando foi feita a privatização, eu participei da comissão da privatização, né? A gente sabia que algum grupo ia assumir e a manutenção do departamento de auditoria era duvidosa. E aconteceu realmente, porque o grupo Bosano Simons, ligado a bancos, né? Eles têm um departamento de auditoria para todo o grupo
e eles acabaram com o departamento de auditoria. Então o meu grupo ficou sem emprego. E me convidaram para participar de alguns outros setores da empresa, mas eu estava com um projeto na minha cabeça de virar empresário. Então eu resolvi, uma coisa que eu estava pensando há muito tempo, peguei meu fundo de garantia, minha economia e investi num comércio lá na Vila Ema. Eu criei uma empresa, não sei, você é antigo aqui em São José? Então, chamava bem em frente da padaria lá da Vila Ema, ao lado do supermercado. Chamava Tomodachi-ya. Tomodachi-ya em japonês é casa de amigos, né? Então nós criamos essa empresa, trabalhava eu, minha mulher, meus filhos, né? E mais ou menos dentro do mesmo estilo das casas que tem na Galpão Bueno em São Paulo, na Liberdade. Então eu fiquei 7 anos mais ou menos, mas na empresa mesmo fiquei 2 anos só porque a prefeitura me convidou para desenvolver um projeto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que está recém-criada, né? E aí eu fui para a prefeitura e a minha família continuou tocando até 2002, quando estava difícil de tocar, porque minha esposa teve um problema de saúde e minha irmã que ajudava, meus filhos já tinham saído para estudar fora, então acabamos vendendo. Então acabou a história da Tomodachi-ya. Aí a minha carreira continuou na prefeitura. Na prefeitura, na verdade, foi para desenvolver um projeto chamado Dekasegi, você já ouviu falar, né? Dekasegi é aqueles japoneses que vão trabalhar no Japão e nós sentimos num trabalho que nós fizemos junto com o Sebrae que esse pessoal voltava com dinheiro e acabava investindo mal e acabava tendo que voltar, gastava tudo e tinha que voltar para o Japão de novo. Então, para tentar ajudá-los a desenvolver atividades empresariais depois da volta, foi a ideia da criação da prefeitura ajudar nesse processo. Foi criado, inclusive, um local que a prefeitura cedeu e o pessoal da colônia japonesa, o Bunkyo, né, cedeu uma pessoa e funcionava ali no Galeria Pedro Rachid. Né? Funcionou por acho que uns 5 anos mais ou menos. E ajudamos muito, preparava o pessoal para ir para o Japão, toda a adaptação, necessidades básicas de língua, essas coisas, né? E foi muito bom a criação desse grupo. Mas aí na prefeitura, porque esse projeto foi rapidamente implantado, desenvolvemos o local, tudo. Aí o chefe, que era o Edinardo, né? Ele era vice-prefeito naquela época, eleito junto com o Emanuel, e ele estava como secretário dessa secretaria que foi criada recentemente. Na verdade, a criação dessa secretaria foi daquele ex-prefeito, né? que acabou falecendo, e ele assumiu a secretaria. E ele me convidou para ficar na secretaria depois de terminar esse projeto. Aí eu fui ficando, e fiquei em 4 mandatos do PSDB. 2 do Emanuel, 2 mandatos e 2 do Cury. Eu saí em 2012 com o encerramento do segundo mandato do Cury. Nesse período eu trabalhei na secretaria, só trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fizemos grandes trabalhos lá, sempre ou com o diretor, e por 2 vezes eu cheguei a assumir a secretaria. A primeira vez foi quando o doutor Edinardo, né, que era vice-prefeito, tentou fazer se candidatar para vereador. Teve problema na justiça, foi prejudicado
mas ele acabou saindo da secretaria e eu fui convidado para assumir a secretaria. Foi 6 meses, mas eu fiquei como secretário. E outra vez que eu assumi como secretário foi com o Kojima. Não sei se lembra do Kojima. Ele era meu chefe, era secretário, eu era diretor e teve o problema da doença dele e acabou falecendo e faltavam 6 meses para completar, 7 meses para completar o mandato dele e aí o prefeito Cury, né, junto com o pessoal da administração me convidou para assumir. Então eu fiquei mais 7 meses aí como secretário até encerrar o mandato do Cury. Então, dentro da secretaria, nós tivemos a oportunidade de fazer, além do trabalho todo de divulgação da cidade, trazer muitas empresas, um outro projeto muito importante que foi a Parque Tecnológico, dentro da gestão do Cury e da secretaria. Já começou com o Kojima, depois do Melo, né, que deu continuidade. Criamos o Parque Tecnológico, que hoje realmente é conhecido mundialmente e é um grande vetor para o desenvolvimento tecnológico do município. Tá? Hoje é realmente um dos principais órgãos que temos aí nessa nessa área de tecnologia, de inovação, com dezenas de empresas, né? E parcerias que estão sendo feitas com outras empresas do mundo todo. Então, realmente, outra coisa que nós fizemos lá também é o banco, né, do empreendedor joseense, que eu tive a oportunidade de ser presidente também, conselheiro. Então, foi gratificante também tentar ajudar os microempresários aí para financiar com menos burocracia, né? Então, além desse trabalho contínuo de divulgação, missões que eu participei para o exterior, inclusive 2 que eu não esqueço, foi uma missão que eu fiz na verdade não foi bem uma missão, porque foi um convite do governo do Japão, a JETRO, que chama órgão de comércio exterior do Japão, tem um escritório na Paulista. Eles me convidaram para ir fazer um seminário em Tóquio e visitar várias empresas lá no Japão. Fiquei 3 semanas lá no Japão fazendo esse trabalho, só que foi duro, viu? Porque eles exigem bastante. E no final tive que fazer uma apresentação para eles, mas foi muito bom. Então, aí foi uma missão, participei também de uma missão para os Estados Unidos, para a Flórida, né? Da prefeitura, junto com empresas e junto com entidades aqui do município, e também foi muito bom então esse trabalho a gente vinha fazendo continuamente, atendendo também entidades e câmaras de comércio que vêm do exterior também. Então foi um período muito bom e eu acho que devo ter contribuído um pouquinho para esse trabalho da secretaria. Bom, como a minha origem, meus pais são japoneses, né? Eles vieram na década de 30, né? E como todos os imigrantes daquela época, sofreram muito porque tiveram que desbravar mesmo, né? Eles foram bem para o interior de São Paulo e passaram por grande dificuldade. O primeiro marido da minha mãe, né? Morreu inclusive por daquelas doenças de febre amarela, essas coisas que tinha aí. E minha família também sofreu, mas então aí depois eles venceram essa etapa e começaram a criar os filhos, pensando em dar educação para que não tivesse que continuar. Que foi o meu caso. Meus irmãos mais velhos tiveram que trabalhar na lavoura, e eu também trabalhei na lavoura. Plantava amendoim, colhia algodão, arroz, mas isso foi mais na infância lá. Mas meus irmãos trabalharam muito tempo nessa vida, e meu pai também.
E minha mãe, então, deu suporte para tudo isso aí, foi uma grande mulher, minha mãe. E aí, até vinda lá da cidade do Junquerópolis, né, para cá, realmente a gente estava mais ligada à lavoura, à agricultura. E aí, quando viemos para São José, uma cidade já mais industrial, comercial, tinha o núcleo de japoneses aqui, onde é o Banhado hoje, né? Tinham muitas famílias plantando vários tipos de produtos. Mas quando viemos aqui, aí nosso grupo, nossa família foi mais para a área de serviços e comercial, né? O meu irmão foi para o banco, meu outro irmão foi para uma oficina de conserto de carro, era Henrique Mudar, era uma famosa concessionária da cidade. E aí começou a nossa vida aqui, integrando com a comunidade japonesa. Quando viemos em 55, tinha sido criado o primeiro clube japonês aqui de São José, que é o BBC, lá da Jardim Maringá. Então, um grupo de imigrantes, já que moravam há algum tempo aqui, resolveram criar esse clube. Isso foi na década de 50. A gente participou desse processo, assim que chegou, meu irmão, eu e outras pessoas também participaram desse grupo e a gente tinha uma convivência realmente muito grande com a colônia, desde essa época. Depois, um grupo do BBC, né, que resolveu formar o Orion. Saiu lá da BBC, formou porque era mais central, né? Compraram aquela área lá do Monte Castelo e foi criado o Orion. Foi o segundo clube que se criou aqui em São José. Tinha vários líderes da família Sanefuji, família Kiko, né? São famílias. E a maioria trabalhava no mercado. Então, lá no mercado, a maioria das bancas eram japonesas, né? Tinha bancas grandes lá. Inclusive, meu pai teve a banca por um tempo lá, junto com meu irmão, então nós temos essa vivência lá do mercado, desde aquela época. E depois o terceiro clube que foi criado em São José foi o Paraíso, lá perto da Canebo, né, a antiga Canebo, hoje está perto da Shibata. E lá tem um clube, acho que é na Ilha do Norte, se não me engano, perto da Estrada Velha. E ali foi Paraíso em função da vinda da Canebo. Ali sim, veio muito japonês do Brasil inteiro para trabalhar na Canebo, né? Isso foi na década de 50, fim de 50 para 60. Depois vieram outras empresas japonesas, como a Panasonic, né? que tinha de 2 unidades, a de pilha e de componentes eletrônicos ali na Cassiano Ricardo, e tinha a Hitachi, né? Então, e tinha já em frente da Hitachi, um pouquinho para lá, tinha a Fuji, mas é em Caçapava, mas muito pessoal ligado à colônia japonesa trabalhou lá também, tá? Então, com isso, quando eu cheguei, a área do outro lado da Dutra, realmente não tinha nem viaduto, tinha que atravessar a nível mesmo. Aí tinha a Canebo do outro lado, e depois, em função do loteamento do satélite, foi criado também mais um clube ali. Então, o terceiro clube que tem um satélite, né? Aliás, o quarto, né? E nós tentamos, eu participei intensamente do BBC, jovem, inclusive ajudei a construir aquele Kaikan, né? Kaikan. E depois eu fui presidente da ala jovem do Kaikan e depois, mais velho, fui presidente por alguns anos do BBC também. E naquela época nós tentamos criar o Bunkyo. E criamos o Bunkyo, e o objetivo era unir toda a colônia num único clube.
Mas a dificuldade porque cada um tinha sua sede, por perto da onde morava, então foi difícil criar. Mas, para representar a colônia, nós, perante o Bunker de São Paulo, perante a cidade co-irmã, por exemplo, Cadoma, né, a cidade co-irmã de São José, em função da Panaconsonde, nós criamos o Bunker, independentemente fisicamente os clubes se juntarem, né? Os clubes funcionariam independente, mas o Bunker foi criada com esse objetivo de se representar. Então, na verdade, tem o BBC, Orião, Paraíso, Satélite e o Bunker. Então, esses 4 realmente deram essa suporte em termos de atividades sociais, culturais, esportivas, né, para a colônia japonesa. Então, a colônia está muito bem representada nesses clubes aí e até hoje coisas tradicionais ainda são comemoradas, que nem o Bonenkai, né, que é a comemoração de confraternização de final de ano, karaokê, tem muitos que ainda... até eu que cantei no karaokê, mas é ruim pra caramba, mas o karaokê, né, dança, essas coisas ainda são preservadas dentro da cultura, né? No passado era muito mais ativo, né? Tem curso de japonês ainda, então a colônia japonesa é ainda muito bem representada aqui em São José dos Campos. Nós temos representantes dentro das empresas comerciais, muitos trabalhando nas indústrias, né? Em cargo de grande destaque, como o caso do Satoshi Yokota, né? Foi vice-presidente da Embraer, né? Temos aí empresas comerciais, aí, que nem a Seiko, a Universal, né? São empresas antigas, Nikkei Par, né? São todos destaque dentro da área comercial. E na área de serviços, nós temos muitas empresas na área de tecnologia, somente na área de informática, né? Então, hoje o pessoal não está mais na lavoura, mas está na indústria, está no comércio, está no serviço, né? E muito bem representados aí. Então, a colônia japonesa integrou muito bem com a sociedade brasileira, muito bem recebido aqui. Eu, por exemplo, São José, fui muito bem recebido, era garoto ainda, né? Mas meus colegas de ginásio, de científica, até hoje a gente se encontra ainda. Bem velhinho, mas, mas eu acho que a integração da colônia japonesa aqui em São José foi muito boa. Então, a Kanebo foi a primeira empresa japonesa que sediou aqui em São José. Começou na década de 60, fim da década de 60, e a inauguração mesmo acho que foi já no início de 70. E esse foi a família Takitani, que inclusive meu pai conhecia lá do interior, ele era do interior. E ele foi até o Japão negociar a vinda dessa empresa, porque ele tinha interesse em vender a área aqui em São José. Tá? Tanto assim que ele, quando veio negociar, mostrou o terreno e finalmente a empresa decidiu vir para São José. Ele teve um papel muito importante aí na vinda da Kanebo, né? E ele faleceu, mas ficaram os filhos, né, da Takitani, que foram importantes dentro da colônia. A Kanebo começou com a fiação em tecelagem, né, e empregou uma quantidade muito grande, num período aí, criou uma colônia, que ele construiu casas ali atrás da fábrica. Então foi uma empresa muito importante em termos de emprego e de renda aqui para a cidade. E também a vinda como já falei ao longo do relato, a vinda de muitos japoneses aqui para São José dos Campos foi em função, primeiro, da Kanebo. Depois vieram a Panasonic, a Hitachi, a Fuji, né? Mas a Kanebo foi uma empresa que trouxe
muitos japoneses para cá. Aqueles que não trabalhavam, os filhos trabalhavam, mas a família criaram várias granjas ali onde é Jardim América hoje, era cheio de granja naquela região, né? Então fornecíamos ovos, frango, então foi também trabalhar, né? E aí também a questão quando junta, né? Brincava que antigamente quando juntava 2 japoneses formavam um clube, né? Aí então juntaram essas famílias todas, criou o Clube Paraíso. Tiveram atividades de todos os sentidos, mantiveram as tradições, as culturas japonesas, para os filhos também, para os netos, né? Então, tudo isso foi importante dentro da presença da colônia japonesa em São José dos Campos, né? Nós tivemos, inclusive, até na política, né? Vários vereadores, o Torita, né? Torita, que foi vereador aqui em São José, ele era o gerente pessoal lá da Canevo. Então, é uma pessoa que tem muito conhecimento lá naquela região do Oriente, Paraíso, América. E ele foi acho que depois 2 ou 3 mandatos, vereador também. Fora a família Sânio Fuji, também teve vereadores, Paulo Nakamura, né? Mas o primeiro vereador de São José foi um cara que veio de Presidente Prudente estudar aqui na Fundação Cultural Direito, né? E acabou candidatando e virou vereador. Mas depois foi embora para Presidente Prudente. Depois eu tentar lembrar o nome dele, mas eu fui o primeiro vereador. Depois nós tivemos esses... Então, a participação política também. E hoje nós temos o Walter, né, representando, nós já tivemos a Walter e a Amélia, né, representando a colônia. Nós já tivemos, por exemplo, o Hélio Nishimoto, que é deputado estadual, foi vereador por vários anos, o Sogabe, não sei se você lembra do Sogabe ainda trabalha, acho que na prefeitura. E essas pessoas representaram a colônia dentro da área política do município. Então não foi só na área empresarial, cultural, social, que tivemos representantes, na área política também. Né? Então, em termos de imigração, eu acho que o ápice da imigração foi a criação daquele Jardim do Tori. Então, o Tori, ali foi um esforço muito grande da comissão, eu fiz parte dessa comissão, porque tinha que buscar recursos, né? Que não era uma... Primeiro para definir o local, a prefeitura ofereceu vários lugares e muitos foram contra, porque disse que era muito central, não sei o quê, mas no fim acho que ficou muito bom lá no local. E Embraer, Petrobras, várias empresas ajudaram na construção daquele jardim. Deve ter ficado quase 1 milhão aquele jardim, porque tinha que fazer o projeto Tori, só Tori foi uma nota. E ali representa exatamente o Japão, fora aquele Rokorô, que chama, né? Nós chamamos Rokorô, um altar que tem ali no finalzinho do jardim, né? Ali foi uma cerimônia shintoísta, não foi nem budista, nem católico, nem nada, foi mais meio ambiente, que era um jardim, então foi feito por um monge shintoísta. Então, todos esses detalhes aí nós preocupamos para a criação do jardim. Infelizmente, eu mesmo tinha um daquelas lanternas, né, nessa pedra, ali perto do Tori, e não durou 2 meses, aí a gente já tinha derrubado tudo, né? E hoje eu tenho um grupo aí, inclusive eu vou tentar voltar a participar. Todo primeiro sábado do mês, eles fazem a parte fina da manutenção do jardim, porque a prefeitura faz o geral, né? Tem um lago que infelizmente parece que hoje não tem mais peixe, porque também morria muito peixe lá. Então, esse grupo está continuando, a prefeitura está ajudando para manter realmente o Tori bonito e representar um símbolo do centenário da imigração. Tá? Nós temos vários outros locais
que representa essa associação, aquela na Santos Dumont, tem um jardinzinho, praça. Aquilo foi uma parceria com a cidade de Kadoma, que é a cidade co-irmã de São José dos Campos, lá no Japão, né? Onde fica a sede de Osaka, onde fica a sede da Panasonic, né? Então foi feita essa parceria e aquele jardim foi uma homenagem que nós fizemos para a cidade de Kadoma. Além disso, tem outro menor ali no Oriente, um cantinho lá que também faz parte dessa parceria com o Japão. Então nós temos essa relação da colônia muito ativa para poder manter as tradições, manter as culturas, né? E não está fácil não, viu? Porque eu tenho 3 netos, né? Aliás, minha família, nós somos em 11. 3 filhos, 3 noras e 3 netos e eu e a minha mulher, são 11. Imagina, né? Todos casaram com brasileiras, né? E com isso são todos mesticinhos. E vai perdendo um pouquinho da cultura, né? A gente faz um esforço, né? Por exemplo, para mim, para minha esposa, para todos os meus netos, tem que chamar Batian de Tchan, né? Batian de Tchan, porque também confundiria, porque eles têm os avós lá em Santos, né? Tem Campinas, cada um tem outro aqui em São José mesmo, as avós, e que a avó tem que falar o nome, né? Então o nome é mais difícil, então é de Tchan Batian. Então essas coisas a gente procura preservar, né? E tentar participar e tentar transmitir, né, o máximo possível. Então isso é a nossa contribuição, né? Eu sou muito grato a São José dos Campos, como já disse ao longo do relato. Eu vim de uma cidade do interior, eu me criei aqui, eu estudei aqui, eu casei, tive meus filhos, né? Embora teve alguns períodos que saí fora de São José, mas eu voltei aqui e estou aqui. Então eu sou muito grato a São José, porque tudo que eu tenho foi aqui na cidade, né? O povo é muito receptivo, eu tive muitas oportunidades, eu tenho muitos amigos. Sexta-feira passada, nós reunimos um grupo no departamento de auditoria lá da Embraer, conseguimos reunir 5 pessoas, com os casais 10 pessoas, fizemos uma confraternização, fazia 20 anos que a gente não via. Foi bacana. Então é uma terra que recebe bem, dá oportunidade. Então para o futuro de São José que continue nesse mesmo desenvolvimento. A cidade agora mudou muito, em vez de ser uma cidade eminentemente industrial, está voltada mais para a alta tecnologia. Então, com o Parque Tecnológico, com o CTA, com o INPE, as próprias empresas desenvolvendo suas tecnologias. É uma cidade que mudou muito em relação à minha época, né? Mas as oportunidades são mesmas, talvez muito mais na área de serviços aqui do que na indústria. Mas é o que eu desejo, que a cidade continue e que a colônia japonesa participe dessa comunidade joseense e possa estar cada vez contribuindo mais, tá? Esse é o meu desejo para que meus netos, agora, né, meus filhos já estão empregados, né, um dentro da Embraer, outros fazendo. Meu filho é cineasta, né? E fazendo os programas dele, mas agora para os meus netos, né, que possam ter essa oportunidade aqui em São José. Esse é o meu desejo, e que a colônia continue assim, unida para que a gente possa fazer tudo isso que nós almejamos.